Glória a Deus, boa noite, graças a Deus, que bom que você está aqui, aleluia, fazendo festa também, um rapaz aí, olha, glória a Deus. Então nós estávamos aqui cantando, né, que Maranata, ora vem Senhor Jesus, né, e quando Ele vier, Ele vem na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Imagina só, né? Então Ele vem em glória, Ele vem em majestade, aleluia, e nós devemos estar prontos e desejosos, né, para a volta do Senhor Jesus, amém? Vocês podem ficar à vontade, se sentar, obrigado, graças a Deus. E esse ano, amados, nós estamos no ano da glória magnífica, amém? Diga comigo, glória magnífica, aleluia. Então, talvez você tenha visto lá fora um cartaz, talvez você tenha visto aquele banner ali, né, que também fala sobre isso, né, mas às vezes se torna, né, algo comum, né, algo natural, mas amados, a glória de Deus nunca será comum, nunca será algo natural, é algo, amados, cheio de honra, de dignidade, de esplendor, de riqueza, amém, irmãos? E nesse ano de glória magnífica, né, esse versículo 2 Coríntios 3,10, né, que está aí, de fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora, amém? Diga, de agora. Existe uma glória magnífica agora, disponível, amados, para a minha vida e também para a sua vida. Certa vez, Moisés, amados, quando estava conversando com o Senhor, ele disse: mostra, eu rogo-te, mostra-me a tua glória. Aleluia. Às vezes nós alimentamos muitos desejos humanos, naturais, a respeito de planos, de propósitos, e nada errado nisso, amados, mas nós não devemos, amados, suprimir ou deixar isso em menor grau, né, de buscarmos e desejarmos a própria glória de Deus manifesta. Amém, irmãos? Moisés disse: eu rogo-te que você me mostre a sua glória. E Deus disse: eu vou passar e vou mostrar toda a minha bondade. Aleluia. Então a bondade de Deus revela a sua glória, amém? Você pode dizer isso comigo: a bondade de Deus revela a sua glória, aleluia. Então, amados, por isso que o salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. É uma revelação da sua glória, é a sua própria bondade, né? No grego essa palavra é kabod, né? Ou doxa, né? Que tem esse termo grego aí, né? Que significa glória, honra, glorioso, abundância, riqueza, esplendor, dignidade, reputação. Então veja que coisa maravilhosa, amados, que essa palavra glória, né, ela se refere além, amados, de algo que é honroso, cheio de esplendor, de dignidade, mas também abundância e riqueza, amém? Diga comigo: abundância e riqueza. Eu acredito que vocês lembram, né, como a rainha de Sabá foi olhar então tudo que se falava sobre Salomão, e ela se admirou da glória do reino, da glória de Salomão, da glória que estava até mesmo com os seus funcionários. Então havia riqueza, havia abundância, havia esplendor, amém, irmãos? Então eu sei que existe, amados, algo no coração de Deus preparado para mim e para você, e nós não devemos nos conformar, amados, em algo menos, né, em algo inferior àquilo que Deus sonha para cada um de nós.
Amém? Devemos ter o desejo de viver tudo que Ele tem preparado e pronto, amados, para a minha vida e para a sua vida. Amém? E se existe, amados, uma glória magnífica que Ele quer revelar o seu esplendor, deve haver desejo no nosso coração de buscar essa glória, né? De nos derramarmos diante dessa glória. Mas o salmista disse no Salmo 25, versículo 14, eu quero também ver isso com você. Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Então a revelação da sua glória vai, amados, ser demonstrada para cada uma das pessoas que conhecem a sua aliança e entram nessa intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? Ele nos chama, aleluia, a essa intimidade. Ele nos chama, amados, a estarmos em comunhão com Ele. Interessante, amados, que até mesmo na ceia, né, tem uma imagem, né, da ceia aí. Nós vemos que houve um homem, né, que reclinou a sua própria cabeça, né, no peito de Jesus. Quem era esse? João, o discípulo amado. Então ele buscou essa intimidade. Não foi algo que Jesus fez como acepção, mas foi uma atitude de João, de buscar essa intimidade, de até reclinar a sua própria cabeça no peito dele, de ter essa proximidade. Foi João que decidiu. Amém? O discípulo amado tomou essa atitude, e a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Amém, irmãos? Devemos ter temor ao Senhor, reverência, consideração, né? Amor, respeito, honra, tudo isso, amados, faz parte do temor a Deus. As Escrituras também mostram, amados, que quando Salomão concluiu o seu templo, diz que a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia! Diga, a glória do Senhor enche a minha vida. Aleluia. Isso, amados, não é apenas algo que deve ser visto no físico, pode e deve ser visto no físico, né? A glória do Senhor enchendo um espaço, um lugar. E a Bíblia fala, amados, em 2 Crônicas, capítulo 7, que nem sequer os sacerdotes podiam ficar em pé ali, por causa do peso da glória divina. Amém, irmãos? Então a glória divina estava lá naquele templo, que ele estava consagrando ao Senhor, e mesmo, amados, os sacerdotes, os levitas que estavam lá, eles não podiam ficar de pé, por causa daquela glória que enchia aquele lugar. Eu sei que muitas vezes nós já temos visto, as pessoas às vezes caem debaixo do poder. Por quê? Porque uma fagulha da glória de Deus, que muitas vezes nós somos colocados ou expostos a ela. E em nós, amados, não tem força, vigor físico suficiente para ficar diante da glória de Deus e ainda permanecer em pé. Aleluia, porque é algo além do humano e do natural. Amém? E nesse texto, amados, que nós temos aí da versão NVT, né? 2 Coríntios 3:10, que diz, de fato, diga comigo, é um fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica. Essa palavra magnífica, essa palavra no grego, uperbalo, diz, essa glória magnífica de agora.
Eu sei que a gente olha os exemplos, seja da bondade de Deus sendo revelada a Moisés, seja do templo de Abraão, e os sacerdotes nem podiam ficar em pé, mas o que Paulo diz por revelação, ele diz: olha, isso é um fato, a glória do passado não é nada gloriosa, em comparação com a glória magnífica de hoje. Amém, irmãos? Existe uma glória em nós, a qual Paulo também escreveu: é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Da manifestação do seu poder, amados. Esse poder não deve ser retido. E essa palavra, uperbalo, né? Ela fala sobre acima, além, mais. Essa palavra uper quer dizer isso, né? Acima, além, mais. E barlo, ela fala sobre ser lançado, ser jogado, ser arremessado. Amém, irmãos? Então existe uma glória magnífica que está em nós, e essa glória quer nos lançar, amados, cada vez mais longe, cada vez mais profundo, nos arremessar para o centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Tem uma imagem aí de uma catapulta, né? Talvez eu quero catapulta, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Que eles, muitas vezes, para invadir, né? Alguma fortaleza, eles colocavam a pedra e lançavam, né? Derrubando as barreiras, né? Abrindo portas. E eu posso dizer, amados, o Senhor quer nos catapultar. Aleluia, lançar longe, amados, além das nossas pernas, além da nossa razão, além dos nossos sentimentos. Ele quer, amados, nos arremessar com poder e glória. Aleluia, para cumprirmos todo o seu propósito. Por isso, amados, nós não devemos estar presos, né? Mas ser livres para ser lançados. E sabe, amados, a igreja é essa plataforma de lançamento que Deus prepara pessoas para elas serem lançadas no centro do seu propósito. Amém, irmãos? Isso já está no coração de Deus, mas também nós devemos, amados, desejar essas coisas. Aleluia, não querendo estar estagnado, né? Interessante, o pastor Bud falava disso, né? Até água parada apodrece. Não é interessante? Água, algo tão precioso, tão necessário, mas se você deixa em um lugar, né? Ela pode apodrecer, pode criar bactérias, pode criar mosquito, pode criar um monte de coisa. Então a água da palavra que está dentro de você tem que estar em movimento. Deus quer te catapultar para que você esteja em movimento. Aleluia, alcançando, amados, o centro do propósito. Aleluia. Esse mesmo versículo na mensagem, né? 2 Coríntios 3,10 diz assim: se o acordo temporário já nos impressionou, né? Que olhamos para a aliança mosaica, né? Do tempo de Abraão também, o tempo de Salomão, perdão, também, já era o que nos impressionava. Mas ele diz: quanto mais o deslumbrante governo que durará para toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, né? Se algo tem nos deslumbrado, como o que vemos, amados, na antiga aliança, quanto mais, amados, o governo que vai durar para sempre. Aleluia. E a palavra fala em 2ª carta aos Coríntios, né? No capítulo 3, eu quero ir lá também com você. Eu sei que li esse versículo, mas é bom que a gente veja isso, né? E ele fala no versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória
do seu rosto, ainda que desvanecente. Por que desvanecente? Talvez você pergunte. Porque, amados, havia um prazo de validade. A antiga aliança, ela já começou sabendo que existia um prazo de validade. Ela ia passar, ela seria retirada. E no versículo 8 diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Quanto, aleluia, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o Espírito de Deus, amados, quer nos mover no centro da vontade do Pai. E nós não devemos estar, amados, engessados, mas livres para fluir com o Espírito. Aleluia, livres para, além de desejarmos, viver algo novo em Deus. Aleluia. Eu apenas associando, né, essa questão do hiperbalo, de ser lançado, né? Eu contei aqui, mas me veio a lembrança agora, né? Porque quando você é lançado e você não tem domínio, né, de si mesmo, no meio daquela trajetória, você pode ficar um pouco inquieto, né? Você pega uma criança e joga ela, né? Ela perde o controle, né? E quando um amigo do meu tio, né, que nós fomos a uma piscina e eu não sabia nadar, e ele me pegou e jogou dentro da piscina, porque era a técnica que ele achava que no instante eu ia aprender a nadar dessa forma, né? Aquilo foi um estresse grande para mim. Aqui, como a gente diz no Nordeste, fiquei aperreado com aquilo, né? Nervoso com toda aquela situação. E caí na água e voltei, só Deus sabe como, né? Mas Deus, amados, Ele não faz assim conosco. Ele diz que nós subimos com asas como águias. Aleluia! Nós vamos, sim, mais alto, mas nas asas do Espírito. Aleluia! Catapultado, sim, velozmente, mas para alcançar, amados, a vontade de Deus plena para as nossas vidas. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então, não coloca como algo passado, né? Esse tempo glorioso que Deus tem reservado para você. Porque Ele diz que é agora, essa glória do Senhor habita dentro de você. Colossenses capítulo 1, versículo 27, para nós encerrarmos, ele diz justamente isso. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Diga comigo, a riqueza da glória. A riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Então, amados, há no coração de Deus que esse Cristo que está em você manifeste a própria glória de Deus. Aleluia! Nesse mundo, porque aonde você chegar e existe, amados, um dedo do diabo com enfermidade, você pode manifestar a glória de Deus e trazer cura para aquela vida. Aonde você chega e há tristeza, você pode manifestar a glória de Deus e trazer a alegria. Aonde as pessoas estão atordoadas sem resposta, você chega lá e você é a resposta de Deus para aquela vida. É a esperança da manifestação da glória. Você não tem que estar procurando outro. Aleluia. Disseram, é este? João Batista mandou perguntar a respeito de Jesus. É este ou devemos esperar outro? E Jesus disse, diga a ele que os cegos veem, os coxos andam,
os mortos são ressuscitados. Então a glória chegou. Aleluia! E amados, hoje nós somos, por causa da sua bondade, portadores dessa glória. Não amarra, não prende, não ofusca a glória de Deus que está em você.